Bom dia! Dando continuidade à série Ortodontia, Ortopedia Facial e Ortopedia Funcional dos Maxilares. Hoje eu vou falar de planos da cabeça, planos referenciais, eixos de rotação, alometrias e biotipos faciais. Meu nome é Iracema Mariucci Braga, eu sou PhD em bioengenharia, sou dentista, tenho mais de 30 anos de experiência clínica. Eu fiz mestrado e doutorado na área de engenharia. Hoje eu trabalho simplesmente com pesquisa, eu faço revisões de artigos e o meu papel é localizar onde estão os erros, os equívocos e corrigi-los. Então, o meu papel é justamente esse que eu vou mostrar para vocês aqui. Para poder achar as respostas das pesquisas que eu tinha em mente, eu tive que ficar 10 anos na engenharia. Eu fiz engenharia metalúrgica, engenharia de produção, engenharia mecânica, que é a minha área de trabalho, e engenharia de automação. E fiz um doutorado sanduíche, Brasil e Portugal, morei na França, fiz curso com o professor Binler na Alemanha. Então eu tenho uma experiência clínica de mais de 30 anos e hoje eu trabalho com as revisões científicas e essa é a minha área, é o meu ganha-pão. Mas eu gostaria que os senhores corrigissem esses erros, porque eles estão sendo muito frequentes, eles trazem muita confusão e se não for corrigido logo, quanto mais tempo demorar, mais difícil será. Então, um conselho que eu dou para os senhores é que os senhores tenham um livro de biomateriais para estudar, porque existe uma interação entre os materiais e os tecidos biológicos. Este livro de biomateriais é da Escola de Engenharia Metalúrgica, do professor Rodrigo Oresti, professora Marivalda Pereira e professor Herman Mansur. É um livro muito bom, mas poderia ser outros. E os senhores vão ver que existe uma confusão muito grande entre planos, eixos, e isso é importante para diagnóstico de maloclusão, isso é importante para ver os planos de referência na oclusão, as linhas, os eixos, mas tudo isso, como é que é feito um método científico, seja ele qual for. Você faz uma simplificação, um modelo simplificado da realidade. Então, você põe mandíbula e maxila separado, você cria planos, eixos que são todos imaginários. Então, na realidade, isso é uma forma de enxergar e fazer o diagnóstico dos problemas dos nossos pacientes. E eu vou pedir aos senhores para dar o like, né? Que agora que eu estou aprendendo a mexer com esses vídeos pela internet, então eu preciso dar um like, que os senhores comentem. Eu sei que ninguém vai falar, ai que maravilha, já que eu estou mexendo com física e matemática, e eu sei que são assuntos árduos para quem não está acostumado, é um grande desafio falar desse jeito, né, só na compreensão mais simplificada possível desses temas, e eu vou pedir aos senhores para colocarem o seu comentário também, né? Se gostaram, se não gostaram, me dá um feedback que é bom até para que eu possa melhorar essas apresentações. Então hoje será planos da cabeça, planos de referência, eixos de rotação, alometrias e biotipos faciais. Eu tenho um canal no YouTube que chama YouTube, canal Iracema Utis, também tem no Facebook e no Instagram. Primeira aula que eu fiz foi as leis da natureza e as teorias do movimento dental. A segunda, teorias do movimento dental, análise das forças. A terceira, movimento dental, forças, componentes microestruturais e macromoléculas. E a de hoje, que é planos da cabeça, planos referenciais, eixo, rotação, alometrias e biotipos faciais. É bom dar sequência para entender bem como que vai desenvolver esses temas. Aqui nós estamos vendo os planos anatômicos do corpo, né? Então nós vemos, eu coloquei os eixos aqui para facilitar a visualização desses planos. Então nós temos no plano transversal, que é horizontal, o eixo X e Z. No plano frontal, que é o coronal, os eixos X e Y. E no plano vertical, que é o sagital, os eixos Y e Z. Pode passar. A
cabeça, que é o que interessa para nós em relação aos planos, nós vamos ver que o plano transversal é o eixo XZ, plano transversal. O plano frontal, ou coronal, é o eixo XY. E o plano sagital vertical é o eixo ZY. Então, esses planos todos, eles são determinados pelos pontos anatômicos. No caso, a sutura coronal, que é assim, que determina o plano frontal, né? E a sutura sagital, que é assim que determina o plano direito, os lados direito e esquerdo, mesial e distal. Pode passar. Aqui nós vemos os planos referenciais, numa cabeça, a face, né? Então, nós vemos que o plano sagital mediano, ele corta a cabeça, divide a cabeça em lado direito e esquerdo. O plano frontal divide a cabeça em parte anterior e posterior. E o plano transversal, que é horizontal, na parte de cima e a parte de baixo. Eu sempre falo assim, frente, para trás, para cima, para baixo, direito e esquerdo, que facilita para quem não é da área. Então, o que é que nós vimos? Os planos referenciais são o sagital, ele é o plano mediano. A localização dele, ele é verticalmente paralelo à sutura sagital. E ele divide a cabeça em direita e esquerda, medial lateral. O plano frontal, o plano coronal, ele está verticalmente paralelo à sutura coronal. Ele divide a cabeça em frente anterior e trás posterior. O plano transversal, que é o plano horizontal, ele está localizado horizontalmente, paralelo ao horizonte, e ele divide a cabeça em parte superior e inferior, como vemos aqui. Pode passar. Isso é muito importante, porque isso fala dos eixos de rotação da mandíbula. E é importante também nas curvas, nos planos que são dados pela oclusão. E um plano que é muito importante é o plano frontal, o plano coronal. E os senhores vão ver por quê. Ele é definitivo no diagnóstico de maloclusão e no posicionamento dos eixos. Então, o plano frontal, ele é muito importante para o nosso diagnóstico em relação à cabeça do paciente. Então, nós vemos que os eixos de rotação da mandíbula, na realidade, a mandíbula, os côndilos, né, a articulação temporomandibular, o côndilo, ele faz um movimento de rotação em todas as três dimensões. Ele gira, ele roda em todas as três dimensões do espaço. Isso aqui é uma forma imaginária de decompõe esses planos, né, para que a gente enxergue esse movimento de rotação. Então, é muito importante para o diagnóstico de maloclusão. Vejam que o eixo de rotação transversal, ele é um eixo lateromedial. Então, é esse aqui, ó. Ele desliza, vamos usar a palavra deslizar para entender melhor. No eixo X, ele vai direita, esquerda, direita. Então, é esse aqui, ó. Ó, ele vai girando, ó, direita, esquerda. Então, ele é o único que está presente nos dois côndilos. É o eixo X, ao mesmo tempo. É lógico que a rotação é um movimento tridimensional. Nós estamos decompondo esses eixos para vocês entenderem. Entenderam, né, gente? Então, tá aqui o X que contempla as duas articulações. Então, ele desliza, né, como está mostrando aqui, para a esquerda e para a direita. E ele é perpendicular ao plano sagital, vertical. Então, ele é perpendicular. Aqui está o plano horizontal, ele é perpendicular ao plano vertical. O eixo sagital é o eixo antero-posterior. É um movimento de rotação ao redor do eixo sagital. Aqui é um movimento de rotação ao redor do eixo horizontal. Então, o movimento de rotação ao redor do eixo sagital, ele leva a mandíbula, permite o deslizamento, né? Vou falar assim para ficar mais fácil, da mandíbula de frente para trás. E ele é perpendicular
perpendicular ao plano frontal. Então, nós estamos aqui, ó, o plano, o eixo é sagital, que tá assim, né? Ele é perpendicular ao plano frontal. E ele vai deslizar a mandíbula, ó. Eu não sei se eu vou conseguir fazer. Pra cá. Pra cá. Então, vejam, é um deslizamento para frente e para trás. Entenderam? Falta um, eixo de rotação frontal. Muito importante, porque ele desliza a mandíbula para baixo e para cima. E ele é perpendicular ao plano transversal, horizontal. Veja aqui, ó, gente. Esse é o eixo de rotação frontal. Ele é perpendicular ao plano transversal. Então, ele fecha, fecha. Ele desliza, né, de baixo para cima. E a translação da mandíbula, os senhores vejam aqui essa flechinha que eu sempre falo, né, a direção, mostrando que o movimento de translação é este aqui, ó, né? Ele joga o côndilo para frente. E esse movimento de translação, ele é muito complexo. Nós vamos ver isso mais para frente um pouquinho. Pode passar. Não, isso. Então, como eu disse, os planos de oclusão, eles são muitas dos trabalhos que a gente acha. Trabalho de término de especialização, mestrado, doutorado, livros, artigos científicos, com esses planos localizados de forma equivocada. Isso é uma confusão danada. Então, é meu papel achar onde está esse equívoco e corrigi-lo. É para isso que é o meu ganha-pão, né? Então, vejam a curva de Wilson, feita em 1911. A curva das cúspides projetada no plano frontal, importantíssimo para diagnóstico de maloclusões, que passa pelas duas arcadas dentárias. A curva do arco inferior é côncava e a do arco superior é convexa. Equivocadamente, no Brasil e em alguns outros países também, às vezes a curva de Wilson é localizada no plano transversal. Olha a confusão. Então veja aqui, a curva de Wilson, ela divide o plano divide inferior e o superior, e vejam aqui a fatia anatômica mostrando a fatia do plano do corte coronal, através da língua, boca e corpo da mandíbula, oposta ao primeiro dente molar. Então, esta fatia de plano coronal é essa que está aqui e é essa que está aqui. Mas eu tenho uma apostila que explica o aparelho de Biller, explica a utilização da mesa de Biller e a confecção dos aparelhos de Biller. Essa apostila é em português. Essa apostila eu acho que ela é de 1990. E olha o que tem lá. Menciona-se equivocadamente corte sagital quando traça de um corte frontal. Então, os senhores vejam que corte sagital mostrando a situação do aparelho de Biller na cavidade oral. Corte sagital mostrando o aproveitamento da ação muscular da língua durante a deglutição. Não é sagital, é frontal. Então, a curva de Wilson também é do ponto de vista frontal. Muito importante. Pode passar. E as anometrias? Isso vocês não vão ver em lugar nenhum. Isso é um trabalho que eu fiz, que eu fui avaliando e fui publicando algumas coisas. A anometria é a lei do quadrado cubo, de Galileu Galilei, de 1564 a 1642. Eu falei nas aulas anteriores. Ele é um século depois de Leonardo da Vinci, que já começou a fazer aqueles planos, aquelas proporções da cabeça humana. Já era estudado por Leonardo da Vinci. Então, veja que se um corpo cresce em tamanho, o volume aumenta ao cubo e a resistência aumenta apenas ao quadrado. Isso é a lei do quadrado cubo de Galileu.
A lei do quadrado cubo é um princípio matemático geométrico aplicado em vários campos científicos e técnicos, que descreve a relação entre o volume e a área de um corpo à medida que suas dimensões aumentam ou diminuem. Deixa eu tomar uma aguinha, com licença. Se um corpo cresce uniformemente em todas as dimensões, gerará um enfraquecimento progressivo de sua estrutura. Se o homem fosse muito maior, mantendo-se as mesmas proporções, seria necessário ter ossos muito mais largos, desproporcionais ao corpo, um esqueleto mais forte que o osso. É o super-homem, né, gente? Que tem osso de aço e visão de raio-x. Isso é um mito. Na realidade, isso não pode acontecer devido às proporções alométricas, às equações de alometria. E quando o tamanho de um corpo ou sistema físico muda, a relação entre seus componentes precisa se ajustar para que ele continue a funcionar. Forma e função. Esse ajuste se daria por alometria. A significa oposição, contrário, né? Alometria é a contrário de simetria. Pode passar. Então, as proporções morfofuncionais, forma e função, o que eles dizem? Agora nós vamos começar a enxergar leis importantíssimas do nosso dia a dia no consultório clínico, no diagnóstico e plano de tratamento. Crescimento alométrico, taxa de crescimento de partes diferentes do corpo ou em segmento de uma parte do corpo, ou seja, maxila, mandíbula. Existe uma proporção, uma equação que joga com esses duas partes da cabeça em crescimento, em forma e função. A escala isométrica é utilizada quando existe a preservação das relações de proporcionalidade entre dois ou mais corpos ao longo do tempo evolutivo. Como eu disse, eu tinha prometido que eu faria aulas sem gráficos e sem equações, mas tem hora que não dá. Mas vocês não precisam ficar preocupados com a parte física e matemática. Sigam a minha voz, o meu raciocínio, me dê a mão que eu vou puxando vocês. Eu prometo. E coloca o like aí e o comentário, que vai me ajudar a fazer isso. O pessoal da engenharia brinca comigo que eu estou trabalhando o impossível, né? Mas não estou, não. Eu acho que, por enquanto, está indo para vocês me acompanharem. Caso contrário, me ajudem a conseguir esse objetivo. As alometrias podem ser expressas com a função de potência, y é igual a x elevado a b, ou na forma logarítmica, log de y é igual a log de a, mais b log de x. O x é uma variável independente, por ser comum a todos os organismos em geral, e usa-se a massa como uma variável independente, que é comum a todos os seres. Então, quer dizer o seguinte, nós crescemos em comprimento, né, e largura, mas nós crescemos também em volume, nós crescemos nas três dimensões. Mas a massa, o peso, né, força igual massa vezes aceleração, ou então peso igual massa vezes aceleração. Então, a massa de uma pessoa é constante e escalar. E o que acontece? O pediatra vai lá, por exemplo, ele mede a cabeça de uma criança, né, quanto que cresceu, e o peso da criança, e ele faz uma relação alométrica. Ele sabe que no primeiro ano a cabeça cresce muito em relação ao resto do corpo, a altura e etc. Então ele tem um site, igual tem esse aqui, eu vou explicar para os senhores, que entra lá, o pediatra entra lá, e qualquer pessoa que quiser coloca esses dados e já sai o gráfico alométrico do crescimento daquela criança. Da mesma forma, y é uma variável dependente, ou seja, por exemplo, a necessidade calórica diária. Se vocês entrarem lá, tem lá, você calcula o metabolismo da pessoa, você vê o peso, a idade, a altura, a atividade física, porque está muito relacionado à atividade física, a quanto que a pessoa tem de atividade, quanto que ela gasta de calorias por dia. Então, vocês podem entrar lá e ver esse cálculo alométrico. E B é o expoente alométrico da escala.
razão de crescimento diferencial entre o órgão e o corpo como um todo. Mandíbula, maxila, cabeça como um todo, corpo como um todo. Relação de equação anométrica. A razão de crescimento diferencial entre o órgão e o corpo pode ser B igual a 1, é uma relação isométrica. B diferente de 1 é uma relação alométrica. B menor que 1 é uma hipoalometria. É uma parte do corpo ou órgão que cresce menos que o corpo, como um todo. B maior que 1 é uma hiperalometria. É uma parte do corpo ou órgão, ou uma parte do corpo como um todo, que ele cresce de forma diferenciada. Aí a gente pega trabalhos e lê assim: o subdesenvolvimento da maxila vai traduzir para outra língua? Não bate. É hipoalometria. Bate. A lógica bate. Hipoalometria da maxila, beleza. Subdesenvolvimento da maxila em outra língua é uma confusão. Por isso que tem que ser trocado. Por isso que, às vezes, os outros países, ou as outras áreas, que hoje é tudo integrado, né? Hoje é tudo transdisciplinar, ouve uma coisa dessa, vai bater, vai fazer a tradução e não entende. Então, a subdesenvolvimento poderia até ser chamado de hipodesenvolvimento, mas é uma hipoalometria. Pode passar. Pode passar e eu vou continuar, só um minutinho. Isso é muito importante, sabe por quê? Quando você faz, por exemplo, medicina baseada em evidência, quem olha tudo é a matemática, ela que dá. Não é. Não é. E a matemática, ela é a única ciência que faz o caminho inverso. Vou explicar. Você tem os elementos iniciais, percorre o caminho, chega no resultado final. Ou faz o caminho contrário. Você tem o resultado final, percorre o caminho e tem os elementos iniciais. Você acha um osso de um dinossauro e não sabe o que fazer com ele. Vai nos cálculos adométricos, aí ele desenha o bicho para você que nem existe mais. Você acha um esqueleto de cabeça de uma pessoa, nem sabe quem é, se é masculino ou feminino, faz os exames e reconstrói os tecidos, músculos, tudo, e faz aquela cabeça como a pessoa era, né? Utilizando várias técnicas, inclusive de leitura de DNA. Então é isso que a matemática faz. A tridimensionalidade nos programas computacionais são todas matemáticas, são relações matemáticas. Então é com isso que a gente lida hoje quando está lidando com programas digitais. Isso aqui fui eu que fiz. Vocês não vão encontrar em lugar nenhum também não. Então aproveitem. Forma e função, a relação de forma e função. Veja com a escala isométrica e similaridade geométrica. Relações de proporcionalidade entre dois ou mais corpos ou partes integrantes do corpo. Exemplo, maxila e mandíbula. Vejam, L'1 sobre L'2, que é igual a L'2 e assim por diante, tem uma relação constante, proporcional em relação a esses dados. Por exemplo, largura de uma mandíbula, de uma arcada superior em relação à arcada inferior da mandíbula, da maxila, isso tudo é cálculo alométrico, né? Aí você vê lá, por exemplo, na área de medicina baseada em evidência, um medicamento novo, uma droga nova, eles testam um grupo de ratinhos, eles vão fazer equação alométrica para passar a proporção da dose que dá em ratinho para o ser humano. É isso. Olha como é que é importante essa cálculo alométrico. Então, aqui, por exemplo, tem uma constante. Será, gente, que eu já estou enxergando Dipsy, Tiemann, Hanau e Planas? Será que eu já estou enxergando? Eu dou um pão de queijo para quem está vendo alguma coisa aí das leis de Planas, por exemplo. Põe aí. Comecei a ver, estou quase vendo, não vi nada. Coloque no comentário, por favor. Aqui começa, principalmente Tiemann. São geometricamente similares se os lados correspondentes estão em igual proporção e se os ângulos correspondentes são iguais. Essa é a escala isométrica de similaridade geométrica. E o remodelamento e crescimento ósseo? O remodelamento ósseo, ele respeita
a conservação da massa. Lei de conservação da massa. Então, o remodelamento ósseo, a massa total é a massa que entra menos a massa que sai, que é igual a zero. Então, se tem um maisinho aqui e um menusinho ali, tanto no movimento dental quanto, e vou falar de crescimento, espere um pouquinho. Então, no movimento dental, mais, tem, para cada maisinho tem que ter um menuzinho, para cada menuzinho tem que ter um maisinho. Isso é uma coisa muito importante de ser olhado. E se for igual a zero, está equilíbrio. O crescimento, o que é o crescimento? O crescimento é o aumento da massa. É o aumento da massa, aumenta o número de células e aumenta a proporção tridimensionalmente, né? As 3 dimensões aumentam. Então, para o crescimento ósseo, a quantidade de massa que entra não é igual à quantidade de massa que sai. Ela está aumentando o comprimento, largura, o diâmetro. Então, o crescimento, ele aumenta essa quantidade de massa. O remodelamento mantém em equilíbrio. O remodelamento ósseo, ele acontece durante toda a vida da pessoa, mas ele tem uma curva gaussiânica de comportamento. Tá aqui, ó. Significa que ele continua, ele começa desde o nascimento e vai até a morte, mas ele tem, como existe no crescimento também, ele tem uma fase que ele é mais acelerado. Por exemplo, no adulto jovem é 43% de renovação óssea cortical e no adulto jovem é 21% de renovação óssea do osso trabecular por ano. Então, isso está relacionado a condicionantes. Por exemplo, estado de saúde, taxa hormonal, atividade física, alimentação, estilo de vida e outros, por exemplo, psicológico. Então, por que é tão importante, desde que a gente consiga, que a gente tenha segurança nisso, tratar o mais cedo possível, fazer um tratamento precoce? Porque você tem as características de remodelamento com uma rapidez maior, uma taxa maior. Você tem a característica de crescimento, que é o aumento da massa, né? Vai acrescentando a massa. E você tem a elasticidade, que na criança é bem maior que nos idosos, por exemplo. Mas o que é que tem de teoria, de embasamento científico para se tratar adulto com ambas em ambas as especialidades? É o remodelamento ósseo, porque ele continua, ele é um processo de defesa do osso, ele repõe a microestrutura que foi danificada, então ele vai diminuindo a quantidade e a rapidez, mas ele continua até o idoso. Por isso, hoje, por exemplo, quando tem osteoporose no idoso, que é uma diminuição do remodelamento ósseo, da forma como o osso, no final, fica estabelecida a resistência, com medicamento, atividade física, etc, etc. Então, é um dos motivos. Então, vocês entenderam por que pode ser tratado o adulto também e por que a criança é preferencialmente sendo tratada, o resultado é melhor? Por causa da elasticidade, do remodelamento ósseo e do crescimento ósseo, ok? E a elasticidade no idoso também vai diminuindo. Você já está na fase da plasticidade, mas ainda tem elasticidade remanescente. Pode continuar. Opa. Aqui, os biotipos sociais. Tem tudo a ver com as relações alométricas, né? Então, vocês vejam o mesofacial, o braquifacial, o dodefacial. O mesofacial, o A e B é semelhante ao C e D, né? Então, no mesofacial, a proporção é equilibrada de ângulos vertical e transversal. Os músculos com tonicidade média, em geral. A distância do centro de rotação da ATM é média, sempre. E, em geral, o padrão esquelético de classe 1, em geral. Braquifacial, faces curtas e largas, aqui está o braquifacial, observem X e Y, AB
e CD. AB maior que CD. As faces curtas e largas com queixo quadrado. Músculos fortes, em geral. A distância do centro de rotação da TM aumentada, sempre. Característica de classe 2, divisão 2 sobre mordida profunda, em geral. Dólico facial, observem A e B, C e D, eixos X e Y. Face estreita e alongada, musculatura fraca, em geral. Distância do centro de rotação da TM é mais curta, sempre. Em geral, classe 2, divisão 1, com arcadas estreitas e apinhamento anterior. Tendência de mordida aberta. Vejam bem com cuidado que eu estou falando. Eu fiz um quadro geral, é um roteiro. É como um mapinha para instruir, mas podem ser usados como parâmetros na classificação de maloclusões, observando individualidades. Miguel Neto tem, acho que em 1990, tem um trabalho que ele fala que as classificações das maloclusões estão todas ineficientes, inadequadas. Se você pega um paciente e põe na sua cadeira para examinar, você pode achar esse tipozinho assim bem certinho, mas em geral não. Vem classe 1 do lado, classe 2 do outro, vem mordida aberta, vem uma giroversão de canino, então uma assimetria, né? Então são coisas individualizadas que você não pega bonitinho. Às vezes a gente dá sorte de pegar uma figura assim bem bonitinha com essas características bem bonitinhas. Mas eu me apoio em Miguel Neto, eu acho que ele está certo. Estão todas as classificações inadequadas se você for ver do ponto de vista individualizado. Pode passar. E o touch screen? Nós vemos aqui que você vem com o dedo, aí você gira os eixos Z, os eixos X, os eixos Y. Você gira esses eixos. Mas se isso estiver errado, vamos supor que você vai pegar, né? Você vai girando, né? Se isso estiver errado, vamos supor que você vai pegar e vai pedir, que agora nós temos comando de voz, né? Nós temos comando de voz. Aí você pede assim, olha, me mostra, o único eixo X tem os dois côndilos, o centro dos dois, o giro condilar. Então, eu quero um corte sagital do eixo de rotação dos dois côndilos, direito e esquerdo. Aí sabe o que o comando de voz vai falar com você? Não foi possível. Por quê? Ele vai lá nas imagens, é tudo feito o algoritmo, né? Eles vão lá procurar o que você perguntou verbalmente e eles vão lá naqueles anatomia, mapas anatômicos, os mapas anatômicos, ou então fatias de tomografia, ou fatias de ressonância magnética, vão falar, infelizmente, não foi possível achar isso, porque não é plano sagital, não é plano sagital, é plano coronal. Então, o eixo está na posição horizontal, ele desliza nos dois, no X. Então, vocês têm que entender que às vezes o que a gente está chamando sagital e é coronal, se você perguntar para o comando de voz, ele não vai achar o que você quer. Por hoje é só, muito obrigada. Não esqueçam o like e os comentários. Até a próxima, viu, gente? Beijão para todo mundo.